Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo de número 5, o versículo 14 até o 21. Todos encontraram, meus irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai santo e justo, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Te adorando por tudo que ouvimos e pela Tua presença neste lugar. Peço agora, Senhor, que me conduza segundo a Tua palavra, para que eu fale à Tua igreja segundo a direção do Teu Santo Espírito, segundo o que o Senhor colocou em meu coração, que eu não fale nada segundo o meu intelecto, mas para que tudo, Senhor, seja em louvor ao Teu nome e ação de graças ao Senhor. Eu Te louvo nesta hora e por fé Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, se você prestou atenção em todos os louvores que foram cantados aqui, eu não precisaria nem pregar, porque a mensagem que Deus me deu foi confirmada por todos os louvores dos departamentos. O Senhor, irmãos, Ele está além da nossa compreensão. Hoje a Ana Cléia pregou aqui de manhã, na Manhã com Deus, e eu fiquei pensando, ela, até depois a gente estava conversando, ela disse assim: pastor, eu estou apreensiva pela mensagem que eu preguei. E eu fiquei pensando, ela pregou uma mensagem que eu ia pregar à noite, mas tá bom, porque Jesus conhece, irmãos, as nossas necessidades. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe quem é você, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe o que você consegue fazer, Ele sabe o que você não consegue, Ele sabe se você tem se empenhado, Ele sabe se você não tem se empenhado. Mas eu quero nessa noite analisar um pouquinho a mente de Paulo, quando ele escreve esse texto. É claro, irmãos, que eu poderia fazer um plano de fundo com o contexto, trazer fatos históricos, mas eu quero me pegar estritamente ao texto e ao que ele diz aqui. Ele diz que Jesus, o amor de Jesus, ele nos constrange. E isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Nós estamos no culto de Santa Ceia, e no culto de Santa Ceia, normalmente, nós devemos estar mais sensíveis ainda ao amor de Cristo, porque nós nos deparamos, irmãos, com o ápice de tudo aquilo que se entende como amor. Nós jamais conseguiríamos entender o amor como Cristo nos amou. Esse é um amor, irmãos, muito além da nossa compreensão. Jesus, quando ele chega diante de Pedro, depois de Pedro ter o negado, ele confronta a Pedro, não para humilhar a Pedro, não para dizer que Pedro era fraco, por isso ele questionou a Pedro 3 vezes, não, ele chega diante de Pedro para mostrar que o amor de Pedro era o melhor que Pedro podia fazer, mas não se comparava com o amor dele. Então, o amor de Cristo nos constrange, porque quando nós olhamos
para a nossa vida, para o contexto em que Jesus veio ao mundo, para o contexto onde Ele se entregou por nós, nós olhamos, irmãos, e vemos que é um amor além, muito além do que nós podemos amar. Por quê? O que é o amor humano? O que é o amor filéu? Que é o amor mais próximo do ágape que o homem pode dar, que é o amor familiar. É um amor, irmãos, recíproco. É um amor recíproco. Eu amo meu filho me maltrata, mas eu continuo amando ele. Você ama o seu filho porque você tem um amor de sangue, mas aquilo não te traz prazer, aquilo não é bom, aquilo é algo, irmãos, que está prestes a acabar. E tem pai que não ama o filho, porque o filho maltrata demais, ele suporta pelo vínculo de sangue. Então o amor de Cristo, ele está além do amor familiar. Nós éramos inimigos dele, e tantos inimigos que têm chegado até os dias de hoje, têm chegado, irmãos, atraídos por esse amor, porque a Bíblia diz que quando Cristo morreu, Ele veio ao mundo e Ele morreu, as pessoas que o cercavam não eram dignas da sua morte, não mereciam o sacrifício. E se você olhar para você, você não é diferente, eu não sou diferente, nós não somos diferentes, nenhum de nós aqui merecíamos o sacrifício de Jesus. Aliás, irmãos, nada que o homem faça pagaria a sua dívida. Quando Paulo fala no versículo 14, ele diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, nós temos duas situações, a morte e logo em seguida a vida. Nós morremos com o primeiro Adão. O primeiro Adão, irmãos, morreu para uma vida espiritual que lhe estava proposta, e que seria proposta a mim e a você também. Mas, logo em seguida, nós vemos, irmãos, que o segundo morreu perfeitamente. E a morte de Jesus, ela vem para a gente de uma maneira sublime, nos reconciliando com Deus, trazendo para a gente a possibilidade de ter uma intimidade profunda com aquele que tudo pode. Irmãos, nós louvamos a Deus. Quando o irmão já estava cantando, os dois louvores que ele cantou, alegra o nosso coração. Por que alegra o nosso coração? Porque traz a certeza de que nós temos um Deus que peleja por nós, traz a certeza que nós temos um Deus que nós podemos contar, traz a certeza que nós temos um Deus que nós podemos depositar a nossa confiança. Mas e ao contrário, irmãos, será que Deus pode contar conosco? Será que Deus pode depositar a confiança dele em nós? Será que nós fazemos a contrapartida disso tudo? É algo, irmãos, que nós precisamos refletir. Por quê? Porque Jesus fez por nós aquilo que nós não poderíamos jamais fazer. Nós fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo. Paulo fala sobre a reconciliação, que consiste na obra divina, que transforma o ser humano, filho da ira, em filho de Deus, de inimigo para amigo, além de restaurar o relacionamento consigo próprio, ou seja, com Deus, com o próximo e com a natureza, com a criação. Por quê, irmãos? Porque nós, quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós viramos uma chave de consciência. Queira ou não, irmãos, todos nós viramos uma chave de consciência. A Ana estava cantando, comentei até com a Ana hoje, ontem eu estive na sede, e o irmão da sanfona, eu esqueci o nome dele, estava louvando, de uma forma tão gloriosa. Ele trouxe um louvor, que me levou, quando eu era criança, na casa da minha avó e do meu avô, que tinha uma vitrola, que eles ficavam ouvindo aquele louvor, e eu me lembrei sentado na sala, e eu não gostava, irmãos, eu não gostava, mas eu me lembrei sentado na sala, o quanto aquele louvor fazia bem para a minha alma. E a Ana cantando aqui a última estrofe do hino 291, eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, e já faz uns dias, eu me lembro que eu chamei a Val ainda não tinha voltado para a igreja, não tinha aceitado Jesus, e falei para ela, presta atenção nisso, presta atenção no que ela fala, que Ele virá nos buscar. E aí, irmãos, eu pensava assim, eu agora estou credenciado a ser buscado por Ele também. Irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, algo acontece em nossas vidas,
há uma transformação na nossa maneira de enxergar as coisas. Nós começamos a entender, irmãos, que esse mundo espiritual agora nos envolveu novamente, e que nós passamos a fazer parte de uma família espiritual, da Igreja Universal de Cristo, a igreja que está sendo preparada para morar no céu. Nós precisamos reconhecer tamanho sacrifício e nos portarmos, irmãos, como aqueles que foram resgatados por este sacrifício. Nós precisamos entender que nós fomos reconciliados por Cristo. Nenhum de nós aqui, irmãos, é bom o suficiente. Ninguém é bom o suficiente, e você já vai entender. Efésios 2:16 diz assim: e pela cruz reconciliar a ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 1 Pedro 2:21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ninguém, irmãos, poderia fazer o que Jesus fez por nós. Isso não é jargão, não é jargão. Nós ouvimos isso sempre, todo culto de Santa Ceia, alguém fala isso. Mas ninguém podia fazer o que Cristo fez por nós. Pare e reflita nessa afirmação, reflita nesta certeza. O que Cristo fez por mim e por você não poderia ser feito por mais ninguém. Você era condenado ao inferno e estava caminhando para lá. Jesus morreu na cruz do Calvário, pegou você pela mão e te trouxe de volta para o caminho da salvação. É esta a certeza que essa afirmação diz. Jesus fez por nós o que ninguém poderia fazer, jamais. Romanos capítulo 5, 7, parte A diz assim, dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um justo. Irmãos, às vezes a gente vê pai e mãe em vídeos aí, dando a sua vida pelo filho, pulando na frente de um animal feroz. Eu vi um tempo atrás uma mulher que entrou debaixo de um portão que estava caindo em cima da sua filhinha. Hoje um rapaz, o pai que pulou dentro do mar porque um leão marinho puxou a menininha que estava assistindo o show. O pai, uma pessoa próxima, talvez daria a vida por alguém que é bom. Mas nós estamos sendo bombardeados por vídeos, irmãos. E alguns vídeos estão assim, você que gosta de ver bandido se dando mal, siga-nos. Porque você vê nos vídeos assim, o ladrão tentando roubar e sendo morto. O ladrão tentando roubar E aí eu fico pensando, irmãos, às vezes, e eu lembro daquilo que a Ana Cléia falou aqui hoje. Muitos de nós, irmãos, olham para a pessoa e falam assim, esse não vale nada. E Jesus olha e fala, esse vai ser pastor. Não foi isso que você falou? Olha para a mulher e fala, essa é uma prostituta. E Jesus fala, esta é uma levita. Foram suas palavras. E é exatamente isso, irmãos, que nós precisamos entender. Nenhum de nós que está aqui é melhor do que quem quer que seja que está lá fora. O que nos diferencia é o Espírito Santo que nós habita. É Jesus ter morrido na cruz do Calvário e eu ter reconhecido Ele como meu único e suficiente Salvador. Nós não podemos, irmãos, nos alegrar com a morte do ímpio, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer nela. Deus tem prazer na morte do justo, porque esse está nos braços do Pai. Então nós estamos nos alegrando com a desgraça daquele que nós julgamos ser maus, mas nós estamos com os nossos braços cruzados, e ali embaixo tem muita gente perecendo, que está faltando que você, que é embaixador de Cristo. E olha o que Paulo fala no versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e lhes deu imputado os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Irmãos, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Deus. Você tem a palavra da reconciliação, porque quando você fala que Jesus é bom, que Ele transforma, que Ele muda vidas, de repente aquele que ia cometer um crime, não vai,
Aquele que ia traficar, muda de ideia. Aqui ia se prostituir, se arrepende, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E o seu sacrifício é segundo a ordem de Melquisedeque. Não é para a família Assembleia de Deus, não é para a família Nazareno, é para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Paremos de julgar seu A e seu B. Paremos de julgar as pessoas pelo que nós achamos que elas são. Às vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações onde nós mesmos nos julgamos melhores do que os outros. Porque fazemos isso ou fazemos aquilo? Porque temos a função A ou a função B? Porque estamos na posição A ou na posição B? Larga de ser bobo. Se não fosse por Jesus, onde é que você estaria hoje? Se não fosse por Jesus, o que seria de você hoje? Sai da sua posição e desce aos pés de Jesus, que é lá que Ele te quer. Sai dessa altivez e baixa aos pés de Jesus, porque Ele disse para Pedro: o que eu faço agora, você não entende, mas um dia você vai entender, Pedro. Para ter parte comigo, tem que ser assim, tem que se humilhar, tem que entender a sua posição diante do reino. Nenhum de nós que está aqui é melhor do que ninguém, nem pastor é melhor, nem membro é melhor. O único que é bom aqui, morreu na cruz do Calvário. Poderia te julgar, preferiu te amar. Poderia te condenar, mas preferiu te resgatar. Adore, exalte o nome dele, porque se você está aqui hoje, de pé, bonito, vestido de terno, é porque ele teve misericórdia da sua vida. Precisamos entender, irmãos, que fomos reconciliados por um Deus que se fez homem, e não foi por obrigação, foi por opção. Jesus quis morrer por mim e por você. Nós precisamos entender, irmãos, de uma vez por todas, nenhum de nós que está aqui é melhor do que ninguém. Canta bem, prega bem, ensina bem, mas é necessitado da mesma misericórdia como todos os demais. Ah, mas eu conheço muito, e tem praticado muito, tem vivido muito, tem sido muito. Irmãos, falar, nós falamos muito, mas e viver? Nós temos vivido muito. O amor de Cristo constrangia Paulo. Ele te constrange também? Porque se ele me constrange, irmãos, eu a todo momento faço aquilo que a Anacleia pediu para a gente fazer aqui de manhã: reconhecer o nosso estado, abrir a nossa boca, confessar para Ele aquilo que nós precisamos melhorar, para que Ele possa trabalhar em nossos corações. Irmãos, Jesus, antes de morrer por nós, Ele sofreu. Quem poderia nos amar como Jesus nos amou, irmãos? Quem poderia te amar como Jesus te amou? Irmãos, às vezes eu tenho vergonha de pedir certas coisas para Jesus. Às vezes eu começo, e é aí que eu acho interessante, irmãos, porque quanto mais a gente vai conhecendo a Cristo, mais devedor a gente vai se sentindo, irmã Cida. A Anacleia falou hoje assim, ó, eu vou usar a sua pregação, você pregou minha mensagem? A Anacleia falou assim hoje de manhã aqui, que ela colocou um propósito que os jovens estão, de oração. Você tem que orar com os jovens, viu, Bruno, falando isso? Que os jovens estão, brincadeira. E os jovens estão num propósito de oração. E à medida que ela se aproximou de Cristo em oração, ela foi se sentindo mal. Porque ela foi reconhecendo que ela precisava mudar nisso, mudar naquilo, mudar naquilo. Eu vou te falar uma coisa, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você acender a luz do seu celular assim, ó, com o flash, e colocar na sua mão, você vai ver o tanto que a sua pele é imperfeita. Mas se você deixar ela apagada assim, ó, você não vê imperfeição nenhuma. Quanto mais próximo da luz nós estamos, irmãos, mais imperfeição em nós aparece. É por isso que quanto mais próximo de Jesus nós estamos, mais necessitados dele
nós nos sentimos. E quanto mais eu tenho me dedicado, quanto mais eu tenho orado, quanto mais eu tenho estudado, mais vergonha eu tenho de pedir, irmãos, porque Ele tem feito tanto, Ele fez tanto, Ele faz tanto, que quando eu peço, parece até, irmãos, que eu estou falando para Ele: o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, eu sei melhor, faz assim, ó, porque assim é melhor. Esse é o sentimento que muitas vezes eu tenho, porque, irmãos, Jesus sabe exatamente o que Ele faz. E quando eu corrigi aqui o louvor, é porque muitas vezes, irmãos, nós somos ensinados ou doutrinados por tantos pseudos evangélicos ou teólogos que hoje têm surgido, que eles têm, que na verdade, irmãos, eu vou até corrigir isso, não são teólogos, se dizem, porque quem é teólogo de verdade, ensina a verdade, ensina a Bíblia, fala o que tem que ser falado. Eu quero corrigir, para não parecer que quem é um teólogo age de qualquer maneira, porque na verdade quem é de verdade, irmãos, tem compromisso com Deus, tem responsabilidade com o que fala, tem responsabilidade com a palavra. Então eu fecho aqui o parênteses: pseudos teólogos têm ensinado, irmãos, que na verdade a nossa vida, ela é frágil, porque nós dependemos de Deus, mas Ele tem tudo sob controle, e Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Tudo que Deus faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito, e Ele não precisa, irmãos, do nosso conselho para nada, Ele não precisa da nossa condição para nada. Ele é perfeito e sabe exatamente o que Ele faz. Existem momentos que as coisas são boas, existem momentos que nem tanto, mas em tudo Ele está sempre no controle. Jesus sabia exatamente o que Ele fazia, Ele sabia exatamente o que Ele fazia. E aí, irmãos, nós estamos sendo doutrinados a diminuir a Cristo. Nós estamos sendo doutrinados a colocar Cristo como um ser inferior. Irmãos, Jesus é Deus, sempre foi Deus, abriu mão da sua glória, mas não da sua divindade, não usou da sua divindade em seu favor, mas nada do que Ele fez foi por acaso. Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Eu falo isso aqui às vezes, que se eu tivesse na condição de Jesus, eu não sofreria o que Ele sofreu, eu abortaria a missão, porque eu sou um ser humano. Mas Ele, irmãos, desenvolveu, organizou, projetou e planejou a nossa salvação por intermédio do seu sangue antes da fundação do mundo, antes de tudo isso acontecer. Então, não fique pensando que Jesus é aquele sofrido, que passou pelo Calvário, que morreu na cruz. Ele é aquele que ressuscitou, que tem todo o poder, toda a glória, tudo está sob o controle dele, e Ele faz todas as coisas. Nós precisamos entender que tudo que Ele faz é perfeito. Mateus 16 e 21, nós vemos a seguinte expressão: desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas com os anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Marcos 9:31, porque ensinou aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue não nas mãos dos homens, será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Irmãos, não foi nada por acaso, tudo estava sob controle, tudo estava arquitetado, tudo estava planejado, e Jesus, irmãos, tinha isso firmemente como um propósito, para que eu e você pudesse nessa noite estar aqui reunido, adorando, exaltando o nome dele, porque ele é bom. Jesus sofreu por nós, irmãos, e nós nem esperar queremos, quanto mais sofrer. Sim ou não? Você quer sofrer? Quer sofrer por Cristo? Irmãos, se nós tivéssemos a certeza de um fim ruim, será que a gente continuaria? Sabe por que você está aqui? Não é porque Jesus morreu na cruz, é porque Ele ressuscitou, e Ele disse para você que Ele vai voltar e vai te levar para o céu,
Porque se ele tivesse só morrido na cruz, e a cruz fosse o caminho que seria, você saía daqui agora. Sim ou não, irmãos? Então, mantenha firme na sua mente que Jesus ressuscitou, que Ele vai voltar para te buscar, e que o sacrifício dele não foi em vão. Ele sabia o que ele fazia, e ele fez tudo da maneira correta, mas ele está vindo buscar um povo zeloso, de boas obras, que foi reconciliado com ele, por intermédio do seu sacrifício, e que está o aguardando voltar. Jesus, irmãos, ele não é uma possibilidade, ele é uma certeza. Paulo escreve: porque o amor de Cristo nos constrange. Irmãos, eu volto à mesma síntese. Como é que pode um ser tão superior, perfeito, que não precisava optar por morrer por mim, Juninho, que não valia nada, que era um daqueles que as pessoas olhavam e falavam: esse aí não. E Jesus falava: esse aí sim, esse aí sim. Eu louvo a Jesus, irmãos, pelo seu amor. Esse amor me constrange, e eu fico, às vezes, irmãos, indignado até. Às vezes ele me deixa perplexo, porque eu fico pensando assim: como é que pode, diante de tudo isso, Jesus ainda tolerar, Jesus ainda permitir, Jesus ainda ter paciência? E Pedro vem dizer que ele não é tardio, é que a sua misericórdia é tão grande, que ele não quer que ninguém se perca. Ele está sempre dando oportunidade para mais um, ele está dando sempre oportunidade para mais um, e nós precisamos entender, irmãos, que se Jesus tivesse abortado a missão, ele não estaria errado, ele não estaria errado, ele podia fazer, ele ia continuar sendo Deus, mas e nós? O que seria de nós? E é por isso, irmãos, que esse amor me constrange, é por isso que esse amor constrangia a Pedro, a Paulo, porque Jesus, mesmo sendo Deus, optar por morrer por um ser tão insignificante como nós, para que nós pudéssemos ter vida. Mateus 5, 10 a 12 diz assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Sofrer por Cristo, irmãos, é uma bem-aventurança. Nós, muitas vezes, não queremos padecer certas coisas ou passar por certos problemas e acabamos atribuindo isso a Deus, como se Ele tivesse nos deixado, como se a gente não pudesse passar, como se a gente não devesse passar. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o mundo é uma dificuldade, e o que nós passamos na vida faz parte. Só que Jesus sofreu por nós, mas nós não necessariamente estamos dispostos a sofrer por Ele. Você está disposto a sofrer por Jesus? Irmãos, não precisa responder para mim não, responde para você e com sinceridade. Você está disposto a sofrer por Jesus? Você vai ver agora que nem sempre, porque tem gente, irmãos, que senta na sua razão e não abre mão dela por nada. A sua razão é o que mais importa. Se o irmão está indo para o inferno, se o irmão vai perecer, ou se algo de ruim está acontecendo, se não ferir a razão dele, está tudo bem. Só que aí, irmãos, eu paro para pensar, se Jesus tivesse olhado para a razão dele, ele tinha morrido por você? Ele tinha morrido por mim, Mancida? Sabe por quê, irmãos? Porque eu vou olhar para a Mancida e vou falar assim: a irmã Cida não é boa igual a mim, porque ela não sabe fazer isso, ela não resiste a isso, ela não é boa o suficiente nisso. Mas eu me esqueço, irmãos, que eu não sou bom naquilo, Iago, que tem um monte de coisa em mim
que Jesus tolera, porque Ele sabe que eu sou fraco, e que quando Ele morreu na cruz do Calvário, Ele sabia das minhas limitações, Ele sabia das suas limitações, Ele sabia exatamente quem você era, Ele sabia que você tinha forças que nem você conhece, mas Ele sabia que você tinha. Então para de julgar o outro e olha para as suas necessidades. Faça um checklist, igual a Ana Cléia falou hoje. Ela usou outra palavra, mas faça um checklist da sua vida. No que você é bom? Você vai ver que no que você é bom é porque Jesus está te aperfeiçoando. Irmãos, se o Espírito Santo sair da minha vida, o que vai sobrar aqui vai ser um homem que vocês não imaginam. Vocês estão me entendendo? A nossa razão, irmãos, ela é o cavalo do diabo, que está levando o homem para o inferno montado nela. As pessoas não abrem mão da sua razão, e daqui a pouco vão tomar santa ceia, de mal um com o outro, querendo o mal do outro, porque tem razão. Que razão você tem? Qual é a razão que você tem? Se você era inimigo de Deus, foi reconciliado com Ele por um sacrifício na cruz do Calvário, que você não poderia fazer, por uma conta paga, por um Deus que se fez homem. Então para de bater no peito e se achar capaz, e comece a reconhecer que você precisa lavar os pés para ser discípulo. Você precisa lavar os pés para ser discípulo, porque os demais são multidão, e a multidão, quando a palavra fica difícil, quando a palavra aperta, ela corre, faz beicinho, fica de mal, cria situações, pastor precisa ir visitar. Por quê, irmãos? Porque nós estamos montados na nossa razão. E você quer ouvir uma razão? Você era candidato ao inferno, e Jesus te resgatou. Essa é a única razão que persiste, irmãos. A única razão real é que eu não merecia estar aqui. E logo, se a misericórdia do Senhor me alcançou, ela tem alcançado, e todos têm o mesmo direito que eu. Irmãos, eu fui um adolescente tão terrível, um jovem tão complicado, que hoje eu tenho paciência sim, com os jovens e os adolescentes complicados, com os crentes que têm problema, que dão problema. Às vezes as pessoas olham para mim e falam: você tem que tomar uma atitude. Eu acho graça, porque se eu fosse tomar uma atitude, começaria por você. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós somos devedores. Nenhum de nós que está aqui pode bater no peito e se justificar. Fomos justificados por Cristo, pelo seu sacrifício, e esse amor, ele nos constrange. Nenhum de nós, irmãos, que vai participar da Santa Ceia, daqui a pouco, pode tomar o pão e beber o cálice, dizendo assim: eu sou bom o suficiente. Ele tem que examinar-se a si mesmo, entender o comprometimento que é participar do corpo e do sangue. Chega, irmãos, de uma vida de aparência. Jesus está voltando. Nós precisamos reconhecer que nós somos mais necessitados do que capazes. Essa cruz, irmãos, ela era nossa. Aquela cruz era sua, era minha. Aquela cruz não era do outro. Porque tem gente, irmãos, Michele, que ele olha para o outro e fala assim: a cruz era para Michele, porque eu leio a Bíblia X vezes por ano, eu canto e ensaio não sei quantas vezes no ano, eu oro não sei quantas vezes na semana. Pelos frutos vocês serão conhecidos. E Jesus disse:
serão conhecidos como os meus discípulos, se brigares entre vocês? Não, se vos amardes. Irmãos, nós precisamos entender que a igreja é uma família. O céu é para os irmãos e não para os adversários. Me permitam, irmãos, Deus tem me cobrado há mais de uma semana sobre esse assunto. Nós precisamos entender, irmãos, que participar do corpo e do sangue de Jesus não é um ato simbólico, é vida para quem tem comunhão com Ele e morte para quem não tem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma desse pão. Não é a sua capacidade de exercitar aquilo que está proposto a você exercitar que te diferencia, mas é o quanto você tem condição de reconhecer que você é necessitado do mesmo Deus que aquele que não faz é. Eu me lembro de uma história, eu devo ter contado aqui, porque eu vivo repetindo história, de um rapaz que chegava na igreja, dobrava o joelho e começava a falar em línguas. Aí, irmã Cida, a senhora me perdoa, não é a senhora e a senhora não faz isso, mas a líder do time de oração começou a julgar, e ela falava assim: como é que pode? Ele apronta lá fora, chega aqui, dobra o joelho e começa a falar em línguas. Ele está encenando, isso é um miserável. E começou a julgar. Um belo dia, ela dobrou o joelho para orar, e ele chegou. Quando ele começou a falar em línguas, Deus deu a ela a interpretação do que ele falava, e ele se rasgava na presença do Senhor, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele, quando dobrava o seu joelho, ele apresentava ao Senhor aquele checklist, Ana Cléia, que talvez ele não conseguia encontrar com palavras humanas, e Deus o colocava de pé, e ele se encontrava com as suas falhas, com as suas fraquezas, mas Deus sabia que aquilo era um processo de tempo, porque o desejo do coração dele era ser melhor. O fariseu e o publicano, irmãos, é um exemplo claro. A nossa capacidade e competência não é nada se nós não tivermos condição de viver o que nós pregamos. Nós, irmãos, merecíamos aquela cruz, mas Jesus morreu por nós. Não se esqueça jamais que esse sacrifício é para você, é para mim, mas é para aquele que é fraco, é para aquele que está começando, é para aquele que está há 30 anos e não conseguiu ficar de pé ainda, mas também não saiu. Sabe por que não saiu, irmãos? Está tanto tempo lutando, porque todos os dias o Senhor o coloca de pé. Paremos de julgar e comecemos a ajudar, porque você é um reconciliador. Deus te deu a palavra da reconciliação e não da condenação. O amor de Jesus, irmãos, nos reconciliou. E eu quero encerrar com dois textos. Romanos capítulo 5, versículos 9 a 11. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Salmo 100, do 3 ao 5. Saiba que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem pelas suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças
e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. O mesmo Deus que nos alcançou, que nos proporcionou, está ao alcance de todo aquele que queira. Não cercie o seu irmão, julgando ele pelo aquilo que você está vendo. Sabe qual é o problema do julgamento humano, irmãos? O problema do julgamento humano é que nós julgamos com base naquilo que não somos capazes. Se você julgasse com base naquilo que você não é, você ia ver que não tem gente melhor do que você. Nós julgamos sempre com base naquilo que nós somos. Se fosse por nós nesse momento não estaríamos aqui. Meus irmãos, nós estamos começando 2025, segunda Santa Ceia do ano. Eu estou falando em nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Não há mais tempo para dissensão na igreja. Não há mais tempo para inimizade na igreja. Deus vai limpar esse lugar. Deus vai tratar com quem não quer mudar. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus está nos dando mais uma oportunidade. Você vai participar da ceia hoje, mas não participe da próxima com o mesmo sentimento, porque Deus vai cobrar de você. Se coloque de pé. E eu falo isso, irmãos, com temor e tremor. Eu não sou menino, sou pastor dessa igreja, e eu estou falando isso porque eu sei o que Deus colocou no meu coração. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e